A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja aí, olha, confiante nas promessas do Senhor, amém? Glórias a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs com o devocional da manhã e todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também o seu comentário, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal e na propagação da palavra do Senhor, amém? E que Deus lhe abençoe poderosamente, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Meus irmãos, hoje para nossa meditação, eu trago alguns versículos aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 10 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos e bendizemos por mais essa oportunidade, por mais esse dia de vida. Que o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor. Peço-te que abençoe a todos os ouvintes, que o Senhor nos dê um dia protegido por ti, não só para nós, mas para cada familiar nosso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria que estamos aqui para mais essa manhã de devocional ao Senhor. Hoje com essa passagem, né, que fala sobre a unidade na fé. Glória a Deus, né, que fala sobre a união entre os irmãos, que fala sobre nós termos um mesmo propósito, né, para que aí a obra de Deus possa prosseguir. Então, aqui o apóstolo Paulo, né, se dirigindo ali àquela igreja de Éfeso, chegando aqui nessa parte, ele fala: aquele que desceu é também o mesmo que subiu, né? E quem é esse? Aleluias! É o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que subiu para encher todas as coisas. Jesus foi para preparar-nos lugar. Então, meus irmãos, que nós possamos obedecer a sua palavra, para que um dia nós possamos, né, ir para esse lugar maravilhoso que ele foi preparar para cada um dos seus. E aí ele veio falando, né, que o Senhor, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, né, e outros para pastores, para mestres. Com certeza aquela igreja estava passando por um momento onde os irmãos não estavam em união, onde de repente, né, estava surgindo conflitos por conta de cargos, né? Isso é diferente hoje, irmãos? Infelizmente não, não é verdade? Infelizmente, a igreja do Senhor nos dias atuais também continua do mesmo jeito, né? Nesse sentido aí, de irmão contra irmão, e não é isso que Deus quer, né? Isso a gente fala, né, tanto na igreja quanto em qualquer lugar, né, em que nós estivermos, nós servos de Deus, nós temos que ser propagadores da paz, né, e não aquele que levanta discórdia, que levanta conflitos, não. Nós temos que pregar Jesus e ele é o quê? O príncipe da paz, não é verdade? Então aqui, olha, ele veio falando sobre isso e depois ele disse, olha, para que não mais sejamos como meninos,
agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, né? Então a gente tem que crescer, aleluias, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e também em obediência à palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você que está aí do outro lado nesse momento, está passando por um momento desse na sua igreja ou no seu trabalho, na sua casa, na sua família, né, que você seja aquele que se levanta para propagar a paz, né? Se você é um cristão, se você é obediente à palavra do Senhor, você tem que ser aquele que é o propagador da paz e não aquele que levanta incêndios, não é verdade? Então aqui, olha, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluias, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, né? Então o Senhor, ele quer que nós amemos uns aos outros e quer que nós propaguemos a paz, né? A união. Então recebe essa palavra aí da parte de Deus nessa manhã maravilhosa, né? E que você seja esse aí, olha, um verdadeiro cristão que propaga a paz, que é incentivador da união, da comunhão entre os irmãos. Amém? Sabendo que o Senhor quem escolhe, né? Ele deu uns para pastores, outro para mestre, outros para profeta. Então é Deus quem escolhe. Amém, meu irmão, minha irmã? E agora, para finalizarmos, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Fique Junto. Durante anos, cientistas ficaram imaginando como as formigas de fogo, cujos corpos são mais densos que a água, conseguem sobreviver a enchentes que deveriam destruí-las. De que maneira colônias inteiras se transformam em balsas que conseguem flutuar durante semanas. Certo jornal relatou que em um instituto de tecnologia, engenheiros descobriram que minúsculos pelos existentes nos corpos das formigas aprisionam bolhas de ar. Isso capacita milhares desses insetos que se debatem e lutam na água individualmente a sobreviverem à enchente quando se juntam. Frequentemente, o Novo Testamento fala da nossa necessidade de estarmos conectados a outros seguidores de Cristo para sobreviver e crescer espiritualmente. No livro de Efésios 4, Paulo escreveu: Não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. E acrescentou: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Sozinhos afundamos, mas, achegando-nos e crescendo juntos no Senhor, podemos sair de qualquer tempestade. Fiquemos juntos. Os cristãos permanecem fortes quando permanecem juntos. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família, né? E até hoje à noite, se Deus assim permitir.